Meus amigos, bem-vindos ao Lumina Notícias, um programa do seu canal Lumina, que é aquele canal no qual você tem acesso às discussões sobre os problemas do setor elétrico aqui e no mundo, né? Berkeley, na Califórnia, se tornou a primeira cidade americana a proibir a infraestrutura de gás natural em novos edifícios, nesse mês de julho, né? Então, justamente nesse mês de julho, a cidade de Berkeley tomou essa decisão de banir as instalações de gás natural nos novos edifícios, né? Berkeley não está sozinha, né? Na verdade, ela está liderando uma tendência nacional, no caso americano, de cortar a demanda de gás natural através da eletrificação predial. A eletrificação predial, ela significa você trocar os dispositivos, né, os equipamentos hoje movidos a combustíveis fósseis, né, por eletrodomésticos, né? Ou seja, substituir os combustíveis fósseis, né? Naqueles usos, por exemplo, cocção, aquecimento, substituir esses combustíveis por energia elétrica, né? Nos edifícios. Várias outras cidades da Califórnia, né, incluindo Los Angeles e São Francisco, estão considerando leis nesse mesmo sentido, né? O projeto de energia, inclusive, de Nova Jersey, propõe acabar com o uso de gás natural em prédios até 2030, né? E novas leis, né, no Maine, propõem reduzir também o uso de gás natural em prédios, né? Enquanto isso, 8 estados, né, juntamente com Washington, D.C. e Porto Rico, estabeleceram metas, né, de 100% de eletricidade limpa. Enfim, então você tem, por um lado, a eletricidade ficando cada vez mais limpa, né? Então, na verdade, que a eletricidade vai ficando cada vez mais limpa, torna-se imperativo, né, que os formuladores de políticas, né, adotem políticas públicas para justamente energizar edifícios com eletricidade. Para quê? Para justamente ajudar a atingir as metas climáticas, né? Então, na verdade, o que uma notícia como essa ela aponta é justamente a questão de como a questão da transição energética ela vai ficando uma questão cada vez mais complexa. E mais do que isso, né, cada vez mais urgente, cada vez mais emergente, né? Cada vez a emergência da transição ela vai se tornando cada vez maior. Na verdade, esse tipo de política, esse tipo no qual que você acelera a substituição dos combustíveis fósseis pelos combustíveis renováveis, reflete simplesmente isso. Ou seja, o tempo da transição, ao que parece, ele vai se encurtando. E à medida em que esse tempo vai se encurtando, a necessidade de você tomar medidas, de você adotar políticas que acelerem essa transição, essa necessidade ela vai se tornando cada vez maior, né? Então a gente está numa situação no qual o papel que cada fonte vai assumir nessa transição, esse papel evidente ele vai mudando na medida em que a transição vai se acelerando. Então você pode ter um espaço para o gás natural que na verdade vai se estreitando na medida em que a emergência climática ela vai se tornando cada vez maior, né? Então, é preciso ter cuidado com certas afirmações, né? O gás é a fonte de energia da transição, pode ser, pode não ser. Depende do andamento da transição, depende de onde você está. Evidentemente que o gás pode se ajudar na transição, onde você tem uma base, por exemplo, de carvão. Se você usa carvão, no caso chinês, por exemplo, é típico, a entrada do gás, evidentemente, ela ajuda na transição.
Se você já está no gás, ela não ajuda em transição coisa nenhuma. Quer dizer, você está usando combustível fóssil, você tem que parar de usar esse combustível fóssil. Se você usa energia renovável e passa a usar cada vez mais gás, você está completamente indo na direção contrária, né? Então eu acho que o importante dessa questão de Berkeley, e eu acho que tem uma importância essa notícia é chamar a atenção justamente sobre isso, sobre em que medida a transição ela está se tornando mais urgente, a transição ela está acelerando, e está acelerando porque a crise climática está se tornando maior. E à medida que a crise climática vai se tornando maior, pressiona a transição, significa que os custos vão ser mais elevados, significa que a tensão na disputa de quem vai ficar com os custos da transição também vai ser maior. Então nós estamos entrando numa fase bastante delicada e bastante difícil da transição energética, né? Não parece que nós vamos ter bons tempos pela frente, né? Tudo indica que as coisas vão se tornar muito mais difíceis, né? Então essa é um debate, uma discussão importante. Meus amigos, obrigado pela atenção e nos vemos num próximo programa do seu canal Ilumina.